nos ensina que é preciso ler os textos da natureza. E Tezuka Yamazaki, que foi uma grande cineasta, produziu um grande longa-metragem, Amazônia Caruana, passou, inclusive, esteve nos cinemas aqui, e trouxe a história dessa pajé. Filha de mãe de descendência indígena e pai de descendência africana, a pajé Zeneida, a terceira filha de uma família de 11 irmãos, publicizou sua trajetória neste livro, O Mundo Místico dos Caruanas. E conta que desde o ventre materno, ela foi escolhida para ser uma sacerdotisa da floresta. E com isso desenvolveu conhecimentos que articulam o mundo dos homens e o mundo das potentes energias da natureza aquática. Conforme assinalou na epígrafe que abriu esta comunicação, a natureza é a mãe que concede à vida tudo o que o homem precisa. Para que desequilíbrios não venham a acontecer, é preciso interpretar e respeitar seus códigos, leis, regras e princípios. Em tempos de luta, constituídas por diferentes movimentos que defendem a existência de um modo de vida sustentável e contra a destruição do planeta, preocupações com a exploração desenfreada de empresas locais, nacionais e transnacionais, que empresas nacionais, locais e transnacionais vêm causando as riquezas naturais, exigências de grupos regionais, a implantação de políticas ambientais em defesa da floresta, dos mananciais, dos solos, além das batalhas para salvar a Amazônia, último e um dos maiores redutos da biodiversidade do mundo, entrar em contato com a visão que sustenta o trabalho da pajé Zeneida é, no mínimo, estarrecedor. A atualidade desse pensamento chama a atenção para os princípios que norteiam saberes e crenças locais: respeito à natureza, compreensão do regime das águas, do tempo da pesca, da caça, da coleta, da extração e do tempo do repouso e do descanso. Há uma lição contra clivagens culturais, qual seja, orientar para a necessidade do equilíbrio na relação cultura e natureza, homem, mulher e natureza. Os métodos de cura do sistema mágico religioso desenvolvido pela pajé Zeneida inserem aquilo que ela chama de uma pagelança cabocla dentro de um movimento ecológico. Muito obrigado. Agenor, muito obrigado. Eu acho que você transmitiu um lado que nós não podemos esquecer de qualquer maneira como riqueza no âmbito da cultura regional amazônica. Professor Breno, por favor. Eu posso dar uma palavra com relação àquela história da Só preguiça? depois. O colágeno, aquilo é fabricado artificialmente, o colágeno. Não precisaria usar preguiça para fazer o remédio. Uma violência. Depois a gente vê, por favor. Olha, o Sérgio está mudo. Bota de professor. Está escutando? Tá bom. Está mudo, mas está ouvindo. Que bom. Não está surdo. Som, tá. Bom dia, boa tarde. Não sei muito bem o que posso contribuir aqui, porque no fundo eu sou da área técnica, eu sou físico e trabalho sou professor da geociência, de meteorologia. Só para iniciar aqui, só para falar, certamente essa área de estudo, de entender a relação entre as plantas, a relação de troca de informação entre as plantas, de inteligência das plantas, é certamente relevante e mostra o quanto a gente não sabe do que está ao redor da gente, né? A gente sabe, a gente como humanidade sabe bastante do universo, bastante da Terra, bastante dos seres vivos, mas quanto mais a gente sabe, menos a gente realmente sabe, porque mais a gente descobre que não sabe, porque a quantidade de coisas para serem entendidas não necessariamente é uma coisa que a mente humana é capaz de compreender. Não é dado que a gente vai entender a natureza toda, né? Então talvez seja melhor a gente em algum momento aprender a viver com a natureza e não presumir que a gente vai poder entender a natureza. Mas isso é uma outra questão, tá?
Então a gente tem que lidar com respeito àquilo que a gente não sabe. E a gente não entende muito do sistema, e agora é um pouco mais da minha área, do sistema climático, do sistema chamado sistema da Terra. Tá? Nos últimos, quer dizer, a ciência exata, física, meteorologia, etc., vem entendendo cada vez mais a questão do clima, a questão do tempo, né? Isso desde o século XIX, a meteorologia tenta prever o tempo, mas uma questão aí já vinculada ao capitalismo, mas depois a gente fala disso, e desde daquela época, desde os anos 30, as ciências atmosféricas, a física e meteorologia já entendem que o clima da Terra não é estacionário, não é estático, que ele muda. Tá? E mais, desde os anos 30, as pessoas já sabiam que o clima poderia ser influenciado pelo ser humano. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas se perceberam quando elas foram entender o que aconteceu na Revolução Industrial com a utilização do carvão e do carbono. É óbvio que na Revolução Industrial as cidades ficaram imundas. Mas será que isso tem um impacto global? Será que isso tem um impacto na Terra? Né? E o que mais entristece é que hoje em dia ainda tem gente achando que aquecimento global não existe, que mudança climática não existe. Mas isso é uma coisa que desde os anos 30 já se sabia. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a coisa pegou mais fácil. E nos anos 70, a ONU criou o painel intergovernamental, etc., para estudar o clima. Entendeu? Não era para estudar, para saber se o aquecimento global existia ou não existia. As pessoas já sabiam que existia. Era só para dizer, olha, esses são os fatos, esses são os estudos mais modernos, é assim que a gente acha que a coisa vai evoluir. Tá? Então, é um engano achar que existe um debate científico sobre se existe ou não existe mudança climática. Tá? A mudança climática é um fato. Tá? Segundo, aí, não, tudo bem, a mudança climática está existindo, mas é algo natural. Não. Esses estudos, as pessoas já sabiam desde bastante tempo atrás, que é de causa principalmente antropogênica, ou seja, feita pelo ser humano. Tá? Então, as mudanças climáticas que estão começando a serem vistas factualmente como um aumento estatístico de anos mais quentes, de anos mais chuvosos, de furacões, etc., etc., eles são, com imensa probabilidade, causados pela influência do ser humano. Tá? Quando eu digo imensa probabilidade, porque no fundo tá bom? Mas a gente nunca sabe com certeza, com 100% de certeza uma coisa, né? A gente sabe com 99,9%, é isso que eu quero dizer. Então, a mudança climática, ela é um fato. E aí vale a pena lembrar assim, quem é que luta contra essa verdade, esse conhecimento? E se você for na história, uma coisa muito interessante, algo aconteceu na época do cigarro, acho que quase ninguém fuma aqui, mas na época que se fumava e os médicos começaram a dizer, não, olha, cigarro dá câncer, cigarro faz mal, grupos de interesse muito poderosos lutaram contra essa informação. E o engraçado é que os mesmos grupos de interesse poderosos, realmente muito ricos, lutam contra a informação sobre o aquecimento global. É o mesmo tipo, é o mesmo grupo de pessoas, são os mesmos bilionários, entendeu? Que têm interesses diversificados em várias áreas, que lutam com esse tipo de informação. Então, o meu papel aqui nessa reunião é dizer para vocês que não tenham dúvida em dizer que aquecimento global, que mudança climática existe e que ela é causada pelo ser humano. Existem fatores naturais? Existem. Mas o ser humano já passou, a influência do ser humano no sistema da Terra já é maior do que o que normalmente acontece da influência natural. Tá? E isso vai junto com o que os outros professores falaram, da questão de que a gente está causando a destruição do sistema da Terra. E o que outro professor também falou, a natureza vai ser o nosso próprio algoz. A natureza vai continuar, entendeu? É só a gente que vai morrer. E quais são os impactos dessa mudança climática, né? Só para falar também disso, é importante mencionar, primeiro, como ela acontece e quais são os impactos. Tá? Emissões de gases de efeito estufa são o
fator principal na mudança climática, porque ela causa o aquecimento global. Você esquenta e a coisa cozinha, a coisa muda. Então você começa esquentando, tá? Como é que você esquenta? Você coloca um cobertor em cima da Terra e todo o calor que vem do Sol fica preso aqui na Terra, não volta para o espaço. Então o que é esse cobertor? É a atmosfera. Essa coisa fina e invisível que está em volta da gente é no fundo o que faz a Terra ser um lugar habitável, um lugar prazeroso de viver, tá? Mas se a gente... E por que isso? Por causa de certos gases na atmosfera chamados gases de efeito estufa. Eles são bons para a gente, porque eles fazem a Terra ser quentinha e gostosa de viver. Mas se você fica jogando mais gases de efeito estufa na atmosfera do que o que já existia na Terra desde sempre, você vai causar um aumento de temperatura e isso vai fazer mudar os teus ciclos hidrológicos, que vai ter mais tempestade, mais furacão, etc. Certo? Então, é a partir de injetar gases de efeito estufa na atmosfera, você começa o aquecimento global, mudança climática, mas essa não é a única forma. A mudança da cobertura vegetal da Terra, ela também é um outro fator muito importante. Por quê? Primeiro porque eu não estou aqui falando do fato de você corta madeira, queima madeira e joga CO2 para a atmosfera. Isso já é um fator da emissão de gases. Mas quando você muda o que está no solo, você muda a maneira com que ele recebe energia do sol. Tá? Uma floresta, ela capta energia do sol, essa energia fica lá sendo utilizada pelos processos biológicos da floresta. Se você tem um deserto, é totalmente diferente. A energia do sol vai esquentar a areia e à noite fica super frio. É um outro sistema. Tá? Então, quando você muda a cobertura do solo, você também faz uma mudança climática, que pode ser global, mas certamente vai ter efeitos locais. Então, aqui pra gente, o intensivo desmatamento da Amazônia, além de causar um efeito global, vai causar um efeito local, com aumento da velocidade dos ventos, diminuição das chuvas, vai deixar mais árido, lentamente cada vez mais árido a região. Então tem um efeito local. Certo. Então, mudança climática Mas o que a ciência nos diz? A ciência, essa questão do pequeno e do todo, né? A gente da ciência climática entende que o sistema da Terra ele tem que ser tratado como um todo. As partes, são muitas partes que estão juntas entre si. E a relação entre elas tem que ser lidada. Primeiro você tem que entender o individual, mas também o coletivo e as relações. Por isso que é uma coisa complicada. E é uma coisa que está se fazendo agora, é estudar a Terra como um todo. Não só os indivíduos, mas as relações, né? Isso é que é o lance. Isso eu queria falar de aquecimento global. Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente volta, conversa. Porque eu acho que o meu papel aqui é dizer isso. Mas tem outra coisa que eu quero falar, é sobre uma coisa mais local, que é a questão do lixo, tá? Que também tem um impacto ecológico, relacional, etc., da gente, ser humano, do espaço físico que a gente mora e da natureza, né? O lixo que a gente produz, como a outra professora falou, a gente trata o lixo como aquela coisa que a gente não quer ver, não quer nem saber que existe, sabe? Que nem cocô, né? A gente vai no banheiro e some, né? Mas na realidade nada some, tá tudo com a gente. E a gente, ao querer ignorar aquela coisa, é um negócio meio de psicologia. É como se eu tivesse um trauma e eu ignoro aquele trauma. Então eu sou um cara traumatizado o resto da minha vida. Tá entendendo? Eu sou um filho da mãe que bate com meus filhos, mas não me lembro que foi meu pai que me batia. Sei lá. Então a mesma coisa vai com o lixo. Sabe? Eu quero consumir, eu quero fazer acontecer e eu não quero saber. Não, mas isso é a nossa própria condenação. A gente tem que entender que nós vivemos num sistema fechado. A Terra é um sistema fechado. Não tem para onde ir as coisas. A gente tem que lidar com os nossos próprios problemas. Você parece piegas, mas é. O lixo que a gente gera, ele tem que ser encarado como algo sério e importante, porque faz parte da nossa vida. A gente vai gerar o lixo de uma certa forma, né? E a gente tem que fazer alguma coisa, criar uma solução, e a gente tem que encarar a criação dessa solução de uma forma séria. É isso que eu quero dizer, tá? O que a gente não está fazendo aqui na nossa política nacional, local, global, né? Ninguém está nem aí para onde vai o lixo.
para onde pode ir o lixo? O resíduo sólido, tipo dessa foto que está aí atrás, né? Aqui em Belém, ele vai, que é, assim, esse é a cara do aterro do lixão do Aurá, né? Antigamente. Aí o lixão do Aurá fechou. E agora está tudo para Marituba. Não tem essa cara, lá em Marituba é mais bonito. Mas ainda cheira mal do mesmo jeito. Mas agora, com essa coisa que está acontecendo, talvez esse lixo vá voltar para o Aurá. E vai criar uma calamidade socioambiental naquela micro-região ali do Aurá imensa. Sabe? Isso não pode ser aceitado. A gente tem que exigir do governo que pense a respeito, que chame pessoas para fazer a coisa direito, que faça as coisas direito. Então, o destino desse lixo, o vídeo do plástico foi muito interessante, né? O plástico, ele contamina, mas no nosso caso, ele não é tão problemático, porque no nosso caso o lixão, ele é problemático para o mundo como um todo. Ele é problemático por causa dos oceanos, né, etc. Né? O lixo, ele... acho que eu só vou terminar com o negócio do lixo falando que, independente da destinação do lixo, a gente tem que fazer uma pergunta: para que tanto lixo? Sabe? Por que gerar tanto lixo? Será que a gente não pode ter uma sociedade que gere menos lixo? Por exemplo, para mim isso é óbvio. Tem a garrafinha de água, de plástico, e tem a garrafa de vidro. Sabe? O vidro é reciclável, facilmente reciclável. Entendeu? Não causa nenhuma poluição ambiental significativa. Ele basicamente areia transformada em vidro, né? Então, por que não fazer isso? Sabe? Por que produzir tanto lixo? Por que não... E a resposta é clara, por causa do capitalismo, etc. Eu não vou entrar nisso, né? Mas isso que a gente tem que pensar. A gente tem que buscar alternativas que diminuam a produção de lixo não reciclável, tá? A Inglaterra vai proibir o uso de canudo de plástico. Estava lendo recentemente. Pela mesma razão do vídeo que vocês viram agora, a quantidade imensa de canudo gerado por pessoas, né? E aí a gente tem que pensar talvez sobre uma outra forma de viver, né? E produzir lixo. Para fechar, deixa eu só falar uma coisa sobre o outro vídeo que apresentou aqui, foi o vídeo da barragem aqui perto, né? E eu não sei se aquilo pode quebrar que nem Brumadinho. Realmente não sei. Eu acho que não, pela topografia, etc. Mas certamente se aquilo vazar, vai ser uma contaminação dos rios, assim, não Deus nos acuda. E pode vazar, né? Com certeza. Então, por que aquilo está lá? Aquilo está lá por duas razões, né? Imagina, assim, eu sou leigo no assunto, mas... Primeiro é porque o minério está lá. E o mundo inteiro quer aquele minério. Tá? Mas a segunda razão... Tudo bem, existem os gigantes e nós somos os pequenos. Mas tem uma outra razão. É que a gente é a colônia da colônia, sabe? Isso eu gosto de falar, porque é a realidade. Se São Paulo é a colônia, né? Eles são idiotas o suficiente acharem que vão copiar o primeiro mundo e vai funcionar lá. Mas a gente é pior, porque a gente quer copiar São Paulo, sabe? Pelo menos, se quer ser colônia, seja colônia só uma vez, né? Então, o que eu quero dizer com colônia da colônia? A gente tem que pensar nossas próprias soluções. A gente tem que pensar o que a gente quer pra gente, sabe? E impor, olha, não, nós não queremos isso, sabe? E dizer, os nossos políticos, que são nossa elite, no fundo, que é o grande problema, que são os colonizados dos colonizados, a nossa elite devia dizer, não é pro nosso interesse, não é ter essa coisa perigosíssima ali. Ou se faça uma obra social que eles nem de perto estão fazendo, sabe? Para poder alavancar a pobreza que está aqui, do lado de uma riqueza tão grande que é essas minas que a gente tem. Obrigado. Bom, dentro do nosso roteiro, em princípio eu tenho que falar ainda a dona Patrícia, tá? Patrícia, a mulher sempre deve ter a última palavra, então eu vou fazer uns comentários antes de você e depois vamos encerrar com uma palavra feminina. Bom, gente, eu concordo. Você quer que eu sente aqui com isso na frente? Sim. É? Sim. Porque eu não gosto de sentar, eu prefiro andar, mas tudo bem. O Agenor insiste. Eu
Marajoara preferido, eu não gosto de dizer não. Bom, eu concordo 100% com o professor Sérgio. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa relação com a natureza. A natureza como alter ego nosso, isso hoje em dia ainda está assim, com uma grande parte das populações indígenas, e era assim certamente na Europa antes do avanço da racionalidade instrumental, que é o elemento movedor da civilização ocidental, que inclusive acabou com a América Latina, com a África, e é o elemento onde o homem ocidental se sente como o senhor e o dominador do meio ambiente, do meio natural. E isso, no fundo, é o ponto de partida de toda a nossa trajetória trágica que estamos vivendo hoje em dia. E se nós vamos nos perguntar aquela ética que o professor Sérgio destacou, que a professora Denise, não sei onde está ela, bem aí, brilhantemente abordou como um elemento fundamental para reconquistar uma relação fraternal com as populações amazônicas. Se nós quisermos fazer isso, será que temos condições de ganhar essa luta? Podemos dizer, temos lutas enormes em diversos lugares deste planeta. Por exemplo, no Canadá, nos próprios Estados Unidos, onde as populações tradicionais, os indígenas, estavam lutando e continuam lutando pelo seu território contra grandes empresas multinacionais ligadas aos estados regionais e nacionais, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. E o resultado de suas lutas é extremamente tenso. Talvez vocês tenham lido da Naomi Klein algumas coisas, uma jornalista famosa canadense, sobre isso. Se a gente vai ler isso é algo, vamos dizer, que vai nos, de uma ou de outra forma, abalar, porque a gente vê o esforço da luta e a gente vê não um resultado como a gente iria gostar de ver. E isso é uma advertência. Nós temos que nos preparar, que a nossa luta vai ser uma luta de longo prazo. O que nós precisamos ter, como diria o Bertolt Brecht, um famoso autor alemão, nós precisamos da longa raiva. Se a gente quer um belo dia modificar minimamente esse sistema internacional de dominação, nós precisamos desta longa raiva. E no âmbito disso eu quero só mostrar duas coisas para vocês, rapidamente. Ponha a primeira coisa, que mostra que a nossa situação não está melhorando. Do ponto de vista do sistema político, econômico, mundial, estamos numa situação em que, num mundo global, onde nós temos 157 estados nacionais acreditados na ONU, nós temos 12 estados nacionais que respondem por 70,5% de toda a riqueza mundialmente contabilizada. A não contabilizada não entra aí, porque ela seria bem maior. O que nós temos? Nós temos um conjunto de países
Ainda na frente os Estados Unidos e a nova grande estrela do mercado mundial enquanto sistema onde você tem uma troca permanente entre serviços, mercadorias e informações entre mercados regionais e nacionais. A grande nova estrela é quem? A República Popular da China. Próximo. Então, por favor, se lembra, a República Popular da China conseguiu façanhas enormes dentro de um prazo de aproximadamente 40 anos. É o segundo maior peso da economia mundial e vamos ver algumas coisas que eles conseguiram. Após a queda do muro de Wall Street, isso é uma expressão de um famoso economista norte-americano chamado Stiglitz, a queda do muro de Wall Street para o sistema financeiro internacional e como a queda do muro de Berlim para a União Soviética, a China contribuiu para o crescimento do PIB global mais do que os Estados Unidos e a União Europeia. Uma potência em ascensão. Segundo, registra o crescimento de uma classe média de aproximadamente 300 milhões de pessoas, com patrimônio médio líquido de 139 mil US$ representando um poder de compra que consideravelmente maior do que o dos mesmos estratos sociais dos Estados Unidos ou do Japão. Ou seja, tem um poder aquisitivo que vai permitir, provavelmente, a partir do seu mercado interno da China, disparar, de fato, neste século XXI. Investir em larga escala na melhoria de sua infraestrutura, tendo ampliado por 30 mil quilômetros a sua rede ferroviária com trens de alta velocidade. Parece o Brasil, não? Próximo. Movida pela necessidade de diminuir sua dependência das usinas de carvão, a fonte mais poluente de energia mobilizou em 2017 133 bilhões de US$ para seus parques de energias renováveis, instalando novas usinas solares com uma capacidade de 53 gigawatts que torna o país o vanguardista internacional no campo das energias limpas. Determinou no início de 2017 que a partir de 2019, 10% dos novos carros licenciados têm que ser carros elétricos. Uma cota que em Pequim deve alcançar já em 2020 a casa dos 60%. Carro elétrico, um desafio que não conseguiu ser encarado com seriedade no país dos carrões, a República Federal da Alemanha. Então, a China ultrapassou de longe também nesse campo, por exemplo, os europeus. E se destaca como campeão mundial em comércio eletrônico e pagamentos móveis. Digitalização. Então, nós temos, portanto, no âmbito do mercado mundial, com a China, um poder emergente que sabe aplicar com uma enorme determinação aquilo que caracteriza a civilização ocidental, o referencial da racionalidade instrumental. E aí temos um pequeno problema. Porque, veja bem, podemos dizer que o capital, como valor em conversão, em sua condição de valor em conversão, pouco se preocupa com a cor dos olhos daqueles que sabem manejar bem as suas leis intrínsecas. Isso é óbvio. Nem com a pele da cor, nem a cor dos olhos. Mas os que sabem desenvolver uma história de
sucesso como a China vão fatalmente contribuir enormemente para a destruição dos ecossistemas locais, regionais e globais. Vocês concordam? Todo mundo concorda. China hoje está o primeiro dos top 10 da geração de gases de efeito estufa. Ultrapassou os Estados Unidos. Então, vamos fazer um cenário. Suponhamos que os 2,5 bilhões de chineses e indianos também representam um país emergente, emitissem per capita a mesma quantidade de CO2 como um cidadão médio norte-americano. Neste caso, somente as suas emissões de dióxido de carbono chegariam a ultrapassar o volume de CO2 que em 2013 o conjunto dos países do planeta tinha depositado na atmosfera. No entanto, por mais que um cenário deste tipo seja um perigo para a humanidade inteira, os seus efeitos mais nefastos afetarão, sem sombra de dúvida, a população de baixa renda daqueles países do Sul que se destacam pela sua alta vulnerabilidade a efeitos de mudança climática, como inundações secas, tempestades e a elevação do nível do mar. Filipinas, que fazem parte desse sul como um país com baixos níveis de sobrevivência para a maior parte da população, sofreu esse efeito. Então, pensando nisso, podemos dizer, como disse recentemente no Canadá o filósofo esloveno Slavoj Zizek, we are in deep shit. Vocês entendem isso? Estamos na merda até o pescoço. E esses dados estão mostrando isso de uma forma muito clara. E agora tenho 3 minutos ainda para falar sobre merda. Então, vejam bem. A única coisa que eu quero dizer para vocês, nós temos que entender que esta mudança desta ética é fundamental. E nós temos que lutar por isso no âmbito das nossas relações sociais cotidianas. E nisso a Universidade Federal do Pará, como o maior centro técnico-científico dos trópicos, é de fundamental importância. E aí nós temos que entender que a solução para sair desse deep shit internacional não pode ser simplesmente a tentativa de superar os nossos problemas só pelos avanços da tecnologia. Eu não vou entrar mais nisso, porque quem só vai investir no avanço da tecnologia vai gerar aquilo que os ingleses chamam de efeito rebound, efeito rebote. Por uma série de razões. Quem gostaria de saber alguma coisa no nosso site, Trópico em Movimento, aqui temos a Bia e a Karina, por favor, levantam. Claro, as mulheres sempre têm que levantar também para ser. Tá? Publicaram no nosso site um pequeno artigo meu sobre a questão da sociedade planetária no século XXI, caminhando com botas de 7 léguas na direção de um precipício. Estou abordando isso um pouquinho, 1 minuto conclua, prussianamente vou concluir, incentivo vocês para dar uma lida nisso, porque futuramente podemos discutir isso. Inclusive, fico extremamente agradecido à universidade, aos alunos que participaram nos últimos 3, 4 anos, talvez, num curso que eu estou desenvolvendo com uma certa sistematicidade sobre o mercado mundial, Estado Nacional e
o futuro incerto da Amazônia no século XXI. Tudo isso está ligado a isso. Obrigado, por favor, por você aqui pode cair. Boa tarde a todos. Desde já quero agradecer ao professor Dr. Thomas, ao professor Sérgio Nunes pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Sou aluna do curso de Filosofia, licenciatura em Filosofia. Estou terminando meu curso agora e esse trabalho é um recorte do meu TCC, Análise Sistêmica dos Desastres Ambientais em Barcarena, Pará. Sou moradora do município de Barcarena, moro no Jardim Paraíso, que faz parte também da bacia do rio Murucupi, que é um dos rios mais afetados pelos desastres ambientais que ocorrem no município. E hoje nós estamos aqui a agradecer a palavra da professora Denise, né, que é uma continuidade da minha apresentação também, né? Precisamos abandonar o pensamento cartesiano, né, da racionalidade da natureza, né? Pensar que a natureza está aquém da gente, está separada do homem e começar a adotar um pensamento sistêmico, de que a natureza é continuidade do ser humano, é a nossa extensão. Pensar que organismo e ambientes fazem parte de uma relação mútua. Tudo aquilo que o homem faz no seu meio ambiente, ele vai receber, né? Toda ação, né, que acontece, que ocorre do ser humano no ambiente, vai voltar para ele. Então, por isso também agradeço a palavra do professor Dr. Sérgio Nunes, que falou da relação ética. Precisamos sim ter essa relação ética com a natureza, porque se toda a minha ação voltada para a natureza for uma ação prejudicial, nós estamos nos autodestruindo automaticamente, né? Não vamos pensar que isso não vai voltar para nós, porque volta sim. Então vamos lá falar sobre os desastres ambientais, né, que ocorreram em Barcarena a partir do ano de 2000, que é quando os órgãos ambientais começam de fato a registrar, né, esses acidentes. E a gente tem, no ano de 2003, 3 desastres ambientais seguidos. Tá? Esses desastres, o que acontece no mês de abril, né? Começam a aparecer os indicativos no rio Murucupi, essa espuma na figura número 1, né? Significa solda cáustica no rio. E aí, quando se joga um espumante em cima um anti-espumante em cima da espuma, né? A água ela fica espelhada, também tem como perceber que houve a contaminação, e o rio, começam a aparecer peixes mortos, flutuando. Então, assim, a população começa a perceber que alguma coisa errada está acontecendo, né? E vão se investigar, denunciam para a Sequitan, que na época, hoje é a SESMA, né? Mudou o nome, de Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia Ambiental, e eles vão lá pesquisar e tentar descobrir o que está acontecendo, mas não conseguem descobrir nada, o que está causando a morte de tantos peixes no rio Murucupi. E aí a Sequitan precisa dar um parecer, né? Precisa falar alguma coisa para a população. E o que eles falam é que a causa dessas mortes desses peixes é natural. O que acontece? Como a prefeitura não tem um sistema de tratamento para o esgoto doméstico, né? E esse esgoto todo é jogado no rio, então esses peixes estão morrendo. Claro que eles não estão errados, né? Mas a causa mais principal dessa mortandade de peixes nessa época, pode passar, não vai ser o esgoto doméstico. A gente vai ver que vão ser outras questões. Mas antes disso, né, eu coloquei esse slide aí do Edival, que ele é um pescador, que é claro que a gente não, como é uma análise sistêmica, a gente não pode abandonar as comunidades, a população que mora em torno da empresa, né, que são as mais afetadas. E a gente tem um pescador que precisa
né, do rio, do peixe, para sobreviver, para sustentar sua família, e ele está ali lamentando, né, porque ele encontra vários tucunarés, né, mortos no peixe. E depois o acidente aconteceu no dia 4, e a gente vai ver lá no dia 9, pode passar? No dia 10, no dia 12, né, aí a gente já vê o Sindicato dos Químicos, né, encontrou uma tubulação clandestina da empresa Alunorte, que estava jogando resíduos da lama vermelha diretamente no rio Murucupi. Isso foi em Alunorte? Aham, tá, Alunorte. Tá? Aí, logo em seguida, em maio, já no dia 15 de maio, a gente também tem outro desastre ambiental, né, provocado também de responsabilidade pela Alunorte, que foi multada por poluir os rios de Barcarena. Na realidade, aconteceu chuva, que fizeram com que as bacias transbordassem, né, e contaminassem os rios de Barcarena. Logo em seguida, no mês de junho, né, o que acontece? Outro desastre ambiental de responsabilidade da Alunorte, né, e um dos condensadores da empresa vai apresentar um defeito e vai fazer com que a solda cáustica vazasse no Rio Pará. Porque como que a gente vai entender esse acidente, né? É que existem navios que trazem a solda cáustica para abastecer os tanques da Alunorte, porque ela precisa da solda cáustica para beneficiar a bauxita e produzir o alumínio. Então, na hora de abastecer os tanques, essa solda cáustica vazou. Na época do acidente, né, logo no dia depois do acidente, aconteceu, vários peixes apareceram na praia boiando, né, mortos. E a gente vai ver aí, o terceiro acidente seguido, tudo por responsabilidade da Alunorte. E, assim, estudando sobre a questão da produção, né, de alumínio da Alunorte, a gente vai ver que existe no ano de 2003, a Alunorte ela concluiu a sua primeira fase de crescimento. A sua produção triplicou nesse ano. Então a gente percebe que ela não foi capaz de tratar os seus resíduos de lama vermelha, ela não teve condições pela alta produção que teve na empresa. Pode passar. Aí a gente vai ter em 2004 a Imeris, né, vazamento de resíduos da Imeris, a sua bacia também transbordou nessa época, e os rios Bendeco, Curuperê, Igarapé, Curuperê foram diretamente afetados pelos rejeitos da Imeris. Imeris não, o que é que você fala? Por isso pode falar. Pode passar. Porque como a gente tem pouco tempo, a gente tem. E aí, em 2004 também, a gente tem as chuvas de fuligem, né, na Vila do Conde. Essa chuva de fuligem, ela demora 7 dias para poder achar totalmente o pó preto que caiu sobre toda a cidade, contaminando comércios, ruas, praias. Pode o próximo slide, por favor, e a gente vai ver como é que Vila do Conde ficou. A praia do Caripi teve que ser interditada porque não deu para tomar banho mais. A população não podia mais tomar banho. Nos hospitais, as ocorrências, né, aumentaram, os atendimentos aumentaram e as pessoas apresentavam problemas respiratórios, alergia no corpo, coceira na mucosa do nariz. Muitas pessoas adoeceram muito por causa dessa poluição, por causa dessa chuva de fuligem de Barcarena. E a população foi atrás, os sindicatos dos químicos, as comunidades, para saber de onde veio essa chuva de fuligem. A Sequitan esteve no local, fez a coleta nas empresas industriais para descobrir, mas não conseguiram descobrir o que causou, de onde veio essa chuva. Na realidade, essa chuva sempre acontece em Barcarena, mas não conseguem descobrir. 2005, ó, a gente vai ver aí, no final de 2005, já para 2006, né, a segunda fase de crescimento da Alunorte.
Aí acontece novamente vazamento de soda cáustica. De novo, o navio que abasteceu o tanque da Alunorte teve um problema e deixou vazar 80 litros de soda cáustica. Mas como a comunidade percebeu, as praias de Tupanema, a praia de Vila do Conde, né, amanheceram assim, cheias de peixes mortos em suateira, viram que foram uma quantidade assim, mais de 300 quilos de peixe no rio que eles encontraram. Né? Não acreditaram que foram somente 80 litros de soda cáustica. Né? Com certeza foi muito mais, mas como o navio já tinha sido dispensado, já tinha sido mandado embora, não teve como fazer as análises, né, para descobrir realmente a quantidade que vazou. 2006, uma infiltração da terceira bacia da Imeris, né, vai alterar a água dos poços amazonas das comunidades que moram em torno da empresa. A população não vai ter água para beber, para cozinhar, para consumir. Né? E a população começa a denunciar, o Instituto Evandro Chagas vai lá, os técnicos, e comprovam que realmente houve a contaminação dos poços. Logo atrás, aí a gente vai ver, ali atrás é a bacia. Pode passar. Aí a gente vai ver a fissura, né? Essa parte mais clara é a fissura onde teve da bacia e jogou caulhinho, os restos de caulhinho no ambiente. Aí a gente vê, aqui em cima dessa primeira figura aqui, figura 20, né, a bacia da Imeris, e lá à direita a gente vê o bairro industrial. Né? Se essa bacia romper, diretamente vai atingir o bairro industrial. A contaminação foi tão grande que a cor da água ficou branca. Né? E a gente sabe, né, que a turbidez da água faz com que muitas espécies venham a morrer. Só pela turbidez, imagine pelos elementos químicos que o cauli, que é utilizado para o beneficiamento do cauli. A gente vai ter a comunidade da Ilha de São João e várias outras comunidades que vão ser afetadas com essa poluição. 2008, vai ter outro vazamento também da Imeris, né? Apesar da gente ver que a Alunorte tem vários desastres de grandes proporções, mas a Imeris é a empresa francesa que mais polui Barcarena. Vazamento de resíduos da Alunorte. É a terceira fase de expansão da empresa, e aí a gente vai ver que novamente a bacia vai transbordar com as chuvas. Né? E a gente vai ver que isso vai ser constante. Mineroduto, que o cauli vem de Puxuna do Pará, pelo mineroduto, ele rompeu aí por um ato de vandalismo, né? Foi aberto um processo criminal e contaminou o Igarapé Maricá. Pode passar. Só tenho 3 minutos, eu tenho que terminar logo. E aí esse mesmo mineroduto, né, ele vai romper de novo em 2012. Né, a professora, a doutora Simone Ferreira, do Laboratório de Química, esteve lá, fez todas as análises, né, foi comprovado o desastre ambiental que prejudicou várias comunidades lá e aconselhou a Imeris trocar os minerodutos, colocar mais minerodutos resistentes. Mas a empresa não atentou para isso e esses acidentes se repetem. Tá? Pode passar. Vazamento de resíduos, aí foi um cano investido que causou infiltração. Aí choveu no dia, mas a declinação do terreno contaminou o Igarapé Maricá novamente, que é bem próximo da empresa. E aí as populações, pode passar, moram em torno. Aí a gente tem 2015, né, o naufrágio do navio Radar, que mais de 5 mil bois, né, morreram ali. Só 100, na realidade, sobreviveram e as praias foram interditadas, né, um forte odor por todos os lugares. Foi terrível, né? Eu estava ouvindo uma entrevista ao pesquisador Marcelo Lima,
estava falando que foi parar a boi até na Ilha do Marajó, devido ao movimento da maré, né? Se espalhou por todos os lugares. Então, comerciantes, acabou com a vida de muita gente em Barcarena, né? Que vivia e que dependia da praia, da pesca para sobreviver. E aí a gente, de todos esses acidentes, de 2000 a 2015, o Ministério Público Federal, Estadual, entrou com um pedido de uma ação liminar. Porque como o Laboratório de Química e Analítica e Ambiental daqui da UFPA fez um estudo em 2012, terminou esse estudo em 2014, para avaliar a qualidade da água do município de Barcarena, de 26 localidades, e foi encontrada nessas localidades esses elementos, o fósforo, o alumínio, o chumbo e o selênio, além da legislação permitida. Então quer dizer que a água de Barcarena, ela é comprometida, ela está contaminada, né? Nós, se a gente consumir aquela água, vai fazer mal para a gente. Ah, mas eu bebi lá no fecho, mas se você passar anos e anos, né, consumindo, causa vários problemas de saúde, câncer, problemas neurológicos, várias coisas podem acontecer, né? É prejudicial à saúde humana, à saúde também animal. Acabou? Aí só para falar aqui, né, pode passar do desastre de 16 e 17, que a gente viu o vídeo, né? A gente viu a bacia transbordando. Pode passar. Aí foram encontradas o primeiro ponto clandestino da empresa, né? Tinham mais 2 que estavam fechados e jogavam diretamente resíduos. Pode passar no meio ambiente. Pode passar, pode passar. E aí o segundo ponto clandestino também, que a empresa, o que ela faz com esse? É um canal que sai da bacia, né, de resíduos da Alunorte e é jogado diretamente no Rio Pará, né? O canal daqui da direita é da Alunorte e os de lá do Rio Pará, eles abrem a comporta, as águas se misturam e vão direto para o meio ambiente. E esse canal, em depoimento do Ministério Público falando com os funcionários da empresa, né, ele funciona de 2 a 3 vezes na semana, né, eles fazem isso, eles jogam diretamente resíduos no Rio Pará. Por causa disso foi aberto um inquérito criminal, né? É uma lei, é um crime ambiental isso aí. Então, o acidente, o desastre ambiental que aconteceu em 2018, em fevereiro de 2018, ele está em processo ainda na Justiça Federal, na Justiça de Barcarena, na comarca. Ele não acabou, né? Ele está sendo... Assim, mas o mais importante que é, diante desses fatos, né, o que o Ministério Público conseguiu? A interdição da DRS2, né, que ela operava sem funcionamento, sem licença nenhuma ambiental, e também a paralisação de 50% da produção da Alunorte, pela primeira vez. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Alunorte não é hidro hoje? É, Hidroalunorte, isso. Hidroalunorte. Então, graças a Deus, aconteceu isso, né? Porque vai fazer com que o homem, né, uma ação que o homem fez, agiu, né, contra o meio ambiente e que ele está recebendo agora uma punição. Ele está vendo e isso fez com que muitas coisas fossem evitadas, né, no meio ambiente. Acabou. Bom, você assume agora em nome do as CEA. questões. Convido os professores a compor a mesa e as questões da... Cadê o Sérgio? Escondendo o Sérgio. Bom, quem quiser se manifestar pode. Seria interessante vir aqui porque está sendo filmado. Persona B. Uma questão? Ele. Ele quer falar. Não, sério. Deixa ele falar, professor.
Pode falar. Arreda mais para que eu possa abrir todos os participantes. Isso. Bom, eu estou guardando as perguntas. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Sérgio, a tecnologia não funciona, eu sempre digo isso, tu não quer acreditar. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva. Essa ressalva tem a ver com a uniformidade discursiva que nós apresentamos. Né? E isso, para mim, é importantíssimo e de grande valia, porque demonstra que nós, pesquisadores, intelectuais, estamos realmente mudando o nosso paradigma de conhecimento. Então, isso é importante. Ou seja, estamos deixando o cartesianismo, o racionalismo, como algo que trouxe realmente avanços, mas também trouxe muitos danos. E percebemos agora a grande importância de uma retomada do pensamento sistêmico complexo. Que tudo está interligado. Como o holograma que o Imbiriba colocou, as partes, também colocou a Denise, as partes que compõem o todo, e que o todo, ele é importantíssimo e não a isolação ou isolamento da parte. Então, esse tipo de visão de mundo é que realmente está tomando corpo e volume no sentido de que o conhecimento, a tecnologia, começa a ter uma visão diferenciada, inclusive na questão industrial, comercial e fabril. A gente sabe que existe toda uma cadeia de produção e que agora estão se buscando novas alternativas, já se começa esse processo, de sustentabilidade dos produtos que são fabricados. Então, isso é uma mentalidade que começa a emergir no mundo. Então, isso é muito importante. Era isso que eu queria colocar. Quanto ao resumo de vocês dois que fizeram, eu não entendi direito sobre a natureza como nosso alter ego. Eu queria que vocês dois explicassem. Já bem, a cultura é um esforço da praxis do próprio homem. A natureza não é na cultura como ela é na natureza, porque na cultura a natureza está trabalhada. Ela pode ser trabalhada como o nosso amigo Agenor mostrou no caso da Ilha de Marajó, através de uma visão que tem muitos elementos cósmicos, etc., históricos presentes, que estão fora de uma racionalidade a qual nós nos acostumamos. Está longe, certamente, também de um pensamento sistêmico, mas é um pensamento absolutamente válido para a pessoa no ambiente onde ele está sobrevivendo todo dia. Tá? O alter ego significa que a gente vai poder entender o outro, a natureza, como elemento integral nosso. Nós não podemos nos colocar numa posição superior, como você